E aí, pessoal, tudo bem? Gente, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de física. E nessa aula nós vamos conversar sobre a segunda lei da termodinâmica, tá bom? Só que para a gente fazer alguns exercícios sobre a segunda lei da termodinâmica, nós temos que primeiramente conhecer o que é uma máquina térmica, tá? Conhecer do ponto de vista físico o que é uma máquina térmica. Então, assim, ó, aqui eu tenho uma figura que está representando uma máquina térmica genérica. Então, pessoal, basicamente uma máquina térmica é uma máquina, é um equipamento, é um dispositivo que transforma calor em trabalho. Calma que eu vou explicar melhor. É uma máquina que utiliza de uma fonte quente, de uma fonte de alta temperatura, para fazer com que alguma coisa ali dentro se movimente. Ela utiliza da energia de uma fonte de alta temperatura para gerar movimento para alguma coisa. Em termos de energia, nós podemos dizer que uma máquina térmica é uma máquina que transforma a energia térmica, que é a energia associada à temperatura, em energia cinética, em energia associada ao movimento. Então, o objetivo de uma máquina térmica é gerar movimento a partir do calor. Então, por isso que eu digo que ela transforma calor em trabalho, porque ela gera movimento a partir da retirada do calor de uma fonte quente. Tá certo? Então, deixa eu chamar a atenção para essa figura aqui, ó. Percebam que aqui tem uma fonte quente e uma fonte fria. É lógico, né, pessoal? Para que a gente possa ter calor, nós necessitamos de uma diferença de temperatura. Só existe calor se existe diferença de temperatura. Então, assim, não é que aqui está a 1000 graus Celsius e aqui está 0 graus Celsius. O que existe aqui entre essa fonte quente e a fonte fria é uma diferença de temperatura, ok? Beleza. Esse trabalho do ciclo diz respeito à energia que é transformada em movimento, tá bom? Então, quando essa máquina térmica recebe uma certa quantidade de energia, parte dessa energia é transformada em movimento, ou em outras palavras, parte dessa quantidade de calor total é transformada em trabalho, e a outra parte vem aqui, ó, vem para a minha fonte fria. Mas o que seria isso na prática? Na prática, a gente pode pensar uma máquina térmica, por exemplo, como sendo uma panela de pressão. Uma panela de pressão é um exemplo comum de máquinas térmicas. Uma panela de pressão, quando ela é aquecida, e depois de um certo tempo, ela faz com que a válvula de sua panela comece a movimentar. Então, a panela de pressão ela retira calor de uma determinada fonte quente e faz com que aquela válvula se movimente, que ela ganhe energia cinética, ou seja, transformou energia térmica em energia cinética. Só que, além disso, a panela de pressão, nesse caso, ela aquece, tá certo? Ela aquece e aquece muito. O que significa esse aquecimento? Esse aquecimento é essa energia que está indo aqui para a fonte fria. É uma energia que não conseguiu ser aproveitada para o movimento da minha válvula. Então, parte da energia total foi para o movimento da válvula e parte da energia total foi apenas utilizado para o aquecimento da minha panela de pressão, que é o exemplo que eu dei, tá bom? Mas a panela de pressão é apenas um exemplo de máquinas térmicas. O exemplo mais clássico seria as caldeiras, né? Que é o exemplo mais clássico de máquinas térmicas, que basicamente tem o mesmo funcionamento, o mesmo princípio de funcionamento de uma panela de pressão. Só que assim, pessoal, se a gente pensar a respeito das máquinas térmicas, do princípio de funcionamento das máquinas térmicas, qualquer tipo de motor de veículos automotivos, basicamente ali nós temos uma máquina térmica, porque em algum momento, em algum processo, em alguma situação, aquele motor vai estar transformando calor em movimento, vai estar retirando calor
de uma determinada fonte quente para fazer com que alguma coisa ali no motor se movimente, tá certo? Então, tudo isso que a gente vê no nosso dia a dia, que consegue, a partir do calor, gerar movimento, pode ser considerado como uma máquina térmica. Beleza, pessoal? Então, dito isto, vamos para uma parte interessante, que é o cálculo do rendimento das máquinas térmicas, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu pensar na seguinte situação aqui, ó. Vou levantar esse cara aqui e nós vamos brincar um pouquinho com essa máquina térmica aqui, hipotética. Então, deixa eu levantar esse cara, beleza, acho que dá para vocês verem. Então, vamos lá, gente, ó. Vou pegar um exemplo bem simples aqui para a gente estar brincando com vocês. Ó. Agora eu estou interessado a respeito do cálculo do rendimento da minha máquina térmica. O que é cálculo do rendimento? Significa o seguinte, o quanto de energia a minha máquina térmica conseguiu utilizar para ser utilizado através do trabalho. O quanto de energia a minha máquina térmica produziu para gerar movimento. Então é o seguinte, ó, vamos supor aqui que a minha energia total da minha fonte quente seja de 100 joules, tá certo? Aqui é 100 joules, ou seja, a minha fonte de alta temperatura está dando uma energia de 100 joules para a minha máquina térmica, ok? E desses 100 joules, apenas 20 joules foram utilizados para a realização do trabalho. Apenas 20 joules de energia térmica foram transformados em energia cinética. Bem, se tudo era 100 e se 20 eu utilizei para o movimento, sobrou para cá 80. 80, se formos pensar numa panela de pressão, serviu apenas para aquecer minha panela, tá bom? E agora, uma coisa que interessa para a gente é o cálculo do rendimento. Vamos supor que alguém pergunte para mim, Marcelo, qual que é o cálculo do rendimento dessa máquina térmica? Aí eu faço a seguinte conta aqui, ó. Eu venho aqui, escrevo isso. Isso aqui não é uma letra N, é uma letra eta que vai representar para a gente o rendimento da nossa máquina térmica. Então, o rendimento dessa máquina térmica é dado pelo seguinte, ó, pelo trabalho dividido pela quantidade de calor quente, tá certo? O trabalho, nesse caso, é 20 joules e a quantidade de calor quente é de 100. Então, quando eu faço essa divisão, 20 sobre 100 é 0,2. Eu posso escrever assim 0,2 ou eu posso fazer assim, ó, dizer que o rendimento dessa máquina térmica é 20%. Qual seria o significado desse 20%? Significa que 20% da minha energia total foi utilizada para gerar movimento para a minha máquina térmica, para gerar movimento da minha máquina térmica, tá certo? Se a gente fizer essa conta, os 20% de 100 vai dar exatamente os meus 20 joules, ok? Então, essa máquina térmica conseguiu utilizar apenas 20 joules de todos os 100 joules que ela tinha, ok? E os outros 80 foi para quê? Foi para a fonte fria. Tudo bem, gente? Fórmula de rendimento é bem simples, tá? Só que a gente pode brincar um pouquinho mais sobre isso, né, pessoal? Então, perceba uma coisa importante aqui, ó. Uma máquina térmica, obviamente, tem que respeitar um princípio básico da física, que é o princípio de conservação de energia, que diz de maneira grosseira que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Eu creio que vocês já ouviram essa frase mais de 1000 vezes, né? Então, quando nós estamos falando sobre as leis da termodinâmica, eu devo lembrar vocês também que a primeira lei da termodinâmica, que foi aquela que nós vimos na aula anterior, também é uma lei de conservação de energia, tá? É também uma lei de conservação de energia. Então, como que eu enxergo aqui
essa questão da conservação de energia em uma máquina térmica? Basta eu pensar da seguinte maneira, olha só, esse 100 ele foi dividido em duas partes, 20 para cá e 80 para cá. Quando eu somar essas partes, tem que dar 100, porque isso está me evidenciando que eu tenho uma conservação de energia, tá certo? Então, eu posso dizer, se eu quiser fazer uma nova formulinha aqui, ó, só para ficar mais claro, que a quantidade de calor quente da minha máquina térmica é igual ao trabalho, que ali está escrito trabalho do ciclo. Ciclo é porque minha máquina térmica, as máquinas funcionam por ciclos sucessivos, tá bom? Então, trabalho do ciclo mais o que? O QF, o calor da minha fonte fria. Vamos conferir se isso é verdade? Ó, quando eu somo 20 mais 80, 20 mais 80 vai dar os meus 100 joules, que é a quantidade de calor total. Então, pessoal, aqui eu já chamo a atenção de vocês para a seguinte situação. É importante em exercícios sobre primeira, segunda lei da termodinâmica que a gente sempre confira essas situações, tá? Então é importante que eu soma esses valores para ver se vai dar o valor total. Porque às vezes pode ter uma pegadinha no exercício que o cara faz com que essa soma dê mais do que 100 ou dê menos do que 100. Se der menos do que 100, significa que essa máquina térmica está destruindo energia. Se ela está destruindo energia, nós dizemos em termodinâmica que essas máquinas, ou que essa máquina viola a primeira lei da termodinâmica, que é uma lei de conservação de energia. Viola por quê? Porque se deu menos, ela está destruindo energia. E não existe destruição de energia. A energia se transforma. E se der também um valor que seja maior do que 100, também não existe. Por quê? Porque ela está criando energia. Tá ok, gente? Tá claro até aí? Então, beleza. Podemos continuar? O que mais que eu posso dizer aqui antes da gente falar sobre a segunda lei da termodinâmica? É o seguinte, pessoal. Ó. Caso o exercício não tivesse me dado esses 20 joules, eu poderia facilmente arrumar um jeito de calcular, né? Como que seria esse cálculo? Bem simples, né? O cálculo do trabalho seria assim, ó. O trabalho ele pode ser calculado assim. O trabalho, que é os 20, tem que abaixar. O trabalho que não é o 20 não é igual a 100 menos 80? Então, eu posso calcular o trabalho pegando o calor da minha fonte quente menos o calor da minha fonte fria. Então, eu já chamo a atenção de vocês, se em algum desses exercícios o cara não der o trabalho, você pode calcular o trabalho assim. Pega o calor da minha fonte quente e subtrai o calor da fonte fria. Tá bom, pessoal? Bem, outra coisa aí que a gente pode estar analisando aqui. Olha só. Também eu não posso ter uma máquina que possa ter um rendimento maior do que 100%, né? Como assim? Porque aí ela também estaria criando energia, né? Então vamos colocar um exemplo aqui para vocês, ó. Vamos supor que aqui não é mais 20, tá? Eu vou mudar esse valor. Aqui eu vou colocar 200. Olha só. De cara vocês já observam que isso aqui não vai bater, né? 200 mais 80 nunca vai dar 100. Mas vamos supor que você está com pressa, não conseguiu ver isso e sai calculando o rendimento assim, sem prestar atenção em nada, tá? Chega aqui, fala, não quero saber, eu vou calcular o rendimento, pronto, acabou. E vai calcular o rendimento. O rendimento não é trabalho sobre o calor quente? Então, o rendimento, nesse caso aqui, daria quanto? 200 sobre 100. 200 sobre 100 dá 2. 2 em termos de porcentagem é 200%. Então, por aqui eu consigo olhar também que essa máquina ela não existe
Não existe por quê? Porque ela viola a primeira lei da termodinâmica. Ela está criando energia. Olha só, aqui na minha fonte quente eu tenho a energia total. É o máximo de energia que eu tenho. Esse 100 do nada virou 200. Então aqui eu estou criando energia do nada. Então não pode. A primeira lei da termodinâmica me proíbe de eu conseguir criar energia. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu precisava falar. Agora eu acho que a gente já pode conversar um pouquinho sobre a segunda lei da termodinâmica. Tá certo? Então, eu acho que eu vou apagar tudo isso aqui. Agora eu vou falar sobre a segunda lei da termodinâmica. Segunda lei da termodinâmica. Ó, vamos lá. Segunda lei. O que a segunda lei diz? É bem fácil. Ela diz que não existe máquinas térmicas capazes de produzir um rendimento igual a 100%. Não é possível ter um rendimento igual a 100%. Qualquer tipo de rendimento proveniente de uma máquina térmica tem que ser menor do que 100%. O que significa isso em termos práticos? Que eu nunca vou poder transformar toda a minha energia total, que seria esse 100 aqui, em trabalho. Que eu nunca vou poder utilizar toda essa energia para transformar em movimento. Sempre parte da energia, sempre alguma parte da energia, por menor que seja, vai ter que vir para a fonte fria. Então, uma situação dessa aqui, ó, suponha que aqui não seja mais 200, seja 100. Tá certo? E aqui é lógico, né? Seria 0. Por quê? Porque senão ele viola a primeira lei da termodinâmica. Pessoal, percebam que nessa situação eu não violo a primeira lei da termodinâmica, porque aqui está ocorrendo sim um processo de conservação de energia. Aqui era 100 e quando eu somo 100 com 0, continua dando 100. Então tá ok, tá respeitando a primeira lei da termodinâmica. Faltou um i aqui, né, gente? Então tá respeitando a primeira lei da termodinâmica. Só que é o seguinte, a segunda lei já me proíbe dessa máquina funcionar. Olha por quê? Porque quando eu vou calcular o rendimento dessa máquina térmica, eu faço assim, ó, rendimento é trabalho sobre o calor da minha fonte quente. O trabalho é 100 e o calor quente é 100. Falar calor quente é esquisito, né, gente? Então, 100 sobre 100 dá 1. 1 significa que o rendimento dessa máquina térmica é de 100%. E olha só, pessoal, essa segunda lei me proíbe de existir uma máquina térmica com esse tipo de rendimento, tá ok? A segunda lei vai dizer que sempre vai haver alguma perca. Lógico, eu chamo perca entre aspas, mas sempre um pouco de calor vai ser mandado para o ambiente, vai servir apenas, no caso da minha panela de pressão, para aquecer a minha panela. Eu nunca consigo fazer com que todo o calor que eu recebo da minha fonte quente seja utilizado apenas para o movimento. Sempre vai ocorrer algumas percas, entre aspas. Tá bom? É isso que diz a segunda lei da termodinâmica. Não existe uma máquina térmica capaz de produzir um rendimento de 100%. Tá certo, gente? Bem simples, tá? Então é o seguinte, pessoal, ó, só para que vocês possam treinar um pouquinho do que nós vimos a respeito de rendimento, eu coloquei 3 exemplos aqui que eu vou deixar para que vocês possam fazer, porque são bem simples, tá? Nesse exercício, eu estou pedindo o seguinte: calcule o rendimento dessas 3 máquinas térmicas e me digam se elas violam ou não a primeira lei da termodinâmica. Eu nem coloquei um exercício sobre segunda lei, porque nós vamos ter uma lista aí para trabalhar essas questões. Aqui eu falei mais em termos de primeira lei, para que a gente sempre observe que se
essa questão da conservação de energia, tá bom? Então, vocês têm que fazer o cálculo do rendimento e verificar se elas violam ou não a primeira lei da termodinâmica. Como que eu faço essa questão de viola ou não? É só você somar esses valores aqui, né, gente? Ó, 120 mais 180 vai dar esse resultado aqui? Se der, você pode calcular o rendimento, porque essa máquina existe. E se ela existe, dá para calcular o rendimento. 30 mais 270, a soma vai dar esse valor aqui? Se der, beleza, a máquina ela existe e eu posso fazer o cálculo do rendimento. Então, primeira coisa, você vai fazer o teste da questão da primeira lei da termodinâmica. Vai verificar se essas máquinas elas existem ou não, ou seja, se elas violam a primeira lei da termodinâmica ou não. Como que eu faço isso? Somando os valores. Se a soma desses dois valores derem esse aqui, beleza, essa máquina existe e você pode calcular o rendimento. Mas se não der, significa que ela não existe. Por quê? Porque ela viola a primeira lei da termodinâmica. E se ela viola a primeira lei da termodinâmica, não vai adiantar eu calcular rendimento, porque ela não existe. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Por favor, continue se cuidando, fiquem em casa, fiquem bem e fiquem com Deus. Tchau, gente. Até mais.